Já vimos como se pesquisa o vocabulário controlado MESH através da página principal da National Library of Medicine para pesquisar o termo exatamente correto a utilizar na estratégia de pesquisa. Através da base de dados pubmed.gov é possível, através do Advanced Search Builder, pesquisar também a palavra exatamente correta do termo MESH que deve ser utilizado na estratégia de pesquisa. Vamos ver como é que podemos utilizar o vocabulário MESH através da base de dados PubMed. Então, o MESH é uma das bases de dados do sistema PubMed que auxilia os utilizadores nesta localização de escritores adequados para pesquisar na PubMed, de modo a permitir os resultados de pesquisa mais definidos e precisos de acordo com a temática pretendida. Através da barra de pesquisa avançada, na Query Box, onde colocamos o título, o autor, ou pesquisamos por todos os campos, vamos selecionar desta vez Mesh Terms. Depois, colocamos na nossa Query Box o termo que queremos pesquisar em texto livre. Por exemplo, coronavírus. E o sistema vai nos dizer se coronavírus é um termo MESH ou não. Neste caso, coronavírus é um termo MESH. Mas ele não só nos vai dizer que é um termo MESH, como depois nos vai agregar todos os termos que são relacionados com coronavírus, portanto, todas as palavras que estão relacionadas, que estão associadas ao termo coronavírus, por exemplo, SARS-CoV-2. Depois, vou continuar a realizar as minhas expressões de pesquisa. Por exemplo, vou procurar outra palavra. Neste caso, coloco coronavírus e quero cruzar, ponho o operador AND, tromboses. E o sistema dá-me várias opções: tromboses, brain trombosis, carotid trombosis, e eu vou escolher brain trombosis. E a minha expressão de pesquisa é search coronavirus mesh terms and brain thrombosis mesh terms. E a minha expressão de pesquisa, quando carrego no search, são 50 resultados. Ao avançar para visualizar os artigos pesquisados, posso verificar que, ao pesquisar a palavra coronavírus, por exemplo, o sistema foi pesquisar também todos os termos relacionados com coronavírus e pesquisou também os filtros do coronavírus. Portanto, deu-me também os termos relacionados, ou seja, as palavras Covid-19 e SARS-CoV-2, por exemplo. E dá-me também, adicionalmente, sugestões para refinar ainda mais a pesquisa. Portanto, dá-me a sugestão de ir à base de dados PubMed Clinical Queries e refinar com os filtros Treatment Mechanisms Transmission e outros filtros que existem na base de dados PubMed Clinical Queries utilizados para Covid-19. Já vimos como são importantes os operadores booleanos para os bons resultados obtidos nas nossas estratégias de pesquisa. Uma boa estratégia de pesquisa aplica esta lógica booleana do AND, OR e NOT, considerada uma das mais importantes ferramentas da pesquisa bibliográfica. Nas bases de dados bibliográficas, os operadores booleanos estabelecem assim a relação entre os termos, são muito importantes para refinar as pesquisas e obter resultados mais precisos. E nestas estratégias bibliográficas e, sobretudo, para as revisões sistemáticas da literatura, para as revisões escopo e para todas as estratégias de investigação científica, cada vez mais uma boa estratégia e uma boa pesquisa tem que saber utilizar bastante bem os operadores booleanos para que somente os artigos científicos que são
aqueles que de facto são os que realmente importam, são aqueles que realmente são os que aparecem nos resultados pesquisados. Também saber colocar as truncaturas e os parênteses é importante. Colocar um asterisco no final de um radical para pesquisar por todos os termos que comecem com esse radical é importante. O asterisco pode ser utilizado somente no final de um conjunto de caracteres. Os parênteses utilizam-se para alterar a ordem de precedência ou posição dos termos para que os termos semelhantes ou do mesmo nível sejam agrupados na execução da expressão booleana. Os termos dentro dos parênteses são processados como se fossem uma unidade. Outra funcionalidade da PubMed é a utilização do Single Citation Matcher, que permite localizar diretamente uma citação através do preenchimento prévio dos dados, por exemplo, por autor, por título de periódico, volume, página, etc. Está disponível através da página principal da PubMed, através do Find, onde se pode encontrar a entrada Single Citation Matcher. Depois encontramos a página onde podemos colocar o título, diretamente o título do periódico, a sua data, o ano, o mês, o dia, os detalhes do volume, do número, etc. Todos os detalhes que tivermos da publicação e entramos diretamente no título do artigo e diretamente para o texto completo, se ele for de texto integral. Outra funcionalidade da PubMed são as Clinical Queries, que está também disponível a partir da página principal da PubMed, através do Find. A PubMed Clinical Queries utiliza filtros pré-definidos para ajudar a refinar as pesquisas acerca de estudos clínicos sobre doenças específicos, tópicos específicos sobre doenças, entre os quais a Covid-19. Ao fazer uma pesquisa pré-definida sobre, por exemplo, leptospirose, eu encontro estudos clínicos que depois posso filtrar através de terapia, diagnóstico, prognóstico, etc. E utilizar o scope, o broad term ou narrow term, etc. E depois encontrar os resultados específicos relacionados com a definição dos filtros que pré-defini. Posso também utilizar também nas Clinical Queries, utilizar diretamente as pesquisas de leptospiroses diretamente com Covid-19 e obter, por exemplo, nos filtros, fazer a pesquisa por transmissão, por long Covid, por uma série de filtros relacionados com Covid-19 e obter então os resultados mais recentes de pesquisa relacionadas com estes termos. Outra funcionalidade da PubMed é a pesquisa dos artigos através do título do periódico. Esta funcionalidade está também disponível através da página principal da PubMed em Explore Journals e entro numa barra de pesquisa em que posso entrar diretamente com o título do jornal, o ISSN, a sua abreviatura ou tópico, ou então posso visualizar os jornais, os periódicos que estão indexados na Medline ou os periódicos que estão depositados na PubMed Central. Se eu entrar diretamente nos periódicos que estão depositados na PubMed Central, eu sei que estou a pesquisar nos periódicos cujos artigos científicos estão em texto integral. Ao entrar nos jornais que estão indexados na Medline, eu consigo visualizar, no entanto, quais são aqueles, portanto, o período de embargo dos jornais a que tenho acesso através de data em que eles estão disponíveis na Medline. Portanto, neste caso, o Lancet Planetary Health, ele está disponível só para o ano de 2017 em diante. Esta é também uma funcionalidade que pode ser bastante útil
porque consigo saber quais são os artigos que eu tenho, apesar do embargo, acesso em texto integral de revistas com um grande fator de impacto e bastante interesse científico. E chegamos ao fim do módulo 3 sobre como pesquisar nas bases de dados da National Library of Medicine e, em particular, na base de dados PubMed e das suas bases de dados associadas, que ensinam como melhor fazer investigação e como fazer outras estratégias de pesquisa para melhor investigar e para melhor fazer investigação científica. Boas pesquisas, boa investigação, bom estudo.